Espero que todos estejam bem, se protejam, cuidem-se, cuidem um dos outros, vamos manter a solidariedade. Solidariedade é muito, é um valor. E olha, com Júpiter ingressando em peixe, a solidariedade vira valor, que não é só valor monetário, é um valor de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Quem tem algum viés espiritualista também com essas passagens, o próprio Marte em Câncer, ele vai movimentar muito a atmosfera emocional e subjetiva das coletividades. Essa concomitância de dois planetas ígneos, né, Marte e Júpiter, em signos de água, né, que primeiro Câncer com Marte e depois Peixe com Júpiter, essa concomitância movimenta muito a atmosfera, primeiro, emocional da coletividade, em que se desperta a necessidade de buscar ajuda, de se trabalhar em termos emocionais para estabilizar a cuca, né, para deixar a cabeça em ordem, para organizar o pensamento, para deixar as emoções serem trabalhadas aqui e o seu trabalho fluir ali, sem que você confunda e bagunce as coisas. Por outro lado, esses dois fatores também potencializam muito o o aspecto espiritual, para quem segue alguma senda, né, algum caminho espiritual, a gente tem aí uma série de oportunidades de contato com realidades transcendentes. Seja a via que você tomar, seja uma via religiosa tradicional, né, com as grandes religiões conhecidas, seja uma via esotérica, mais alternativa, o que for, de qualquer jeito você está ligando o turbo dessas áreas. E se você tem alguma capacidade já mais ou menos desenvolvida em termos intuitivos, perceptivos, experimente anotar seus sonhos para você ver que coisa incrível que serão. A Rosilene pergunta aqui por que o mês do nosso aniversário é sempre turbulento e com emoções mais profundas. Boa, Rosilene, porque é o seguinte, em parte, a sua questão ela é pertinente, ela é interessante, né? Muita gente às vezes se pergunta esse tipo de coisa. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui para a gente se ver em tamanho grande, né? Ah, em parte, não é porque o mês de aniversário é sempre ruim, é sempre turbulento. Pode ser que você tenha tido pessoalmente ou algumas outras pessoas com quem você lide, né, com quem você conviva, tenha tido uma sequência de experiências danosas próximas ao aniversário, mas não é por causa da data do aniversário, é por causa de algum outro ciclo, né? É sincrônico a algum outro ciclo planetário que costuma formar aspectos difíceis, como as quadraturas, as oposições, e isto está sempre coincidindo com a época do seu aniversário. Você há de perceber que se você procurar várias faixas de tempo em que ocorre seu aniversário, vai haver períodos em que não ocorre isso. Outra explicação para isso é porque no seu mapa e no mapa das pessoas que você deve ter entrevistado para chegar nessa conclusão, há fatores que estão desarmônicos no próprio mapa de nascimento. Então, cada vez que vai chegando em cima, o Sol em trânsito, vai chegando no grau em que estava, no momento do nascimento, ele vai ativar todos aqueles pontos de desarmonia. Então, toda vez, para esses indivíduos que têm isso, vai haver um problema. Mas isso não acontece com todo mundo. Algumas pessoas vão explicar isso pela história do inferno astral, né? Mas não, eu já cansei de ver, não foram poucas pessoas não, foram milhares, né, a gente atende há mais de 30 anos, são muitas pessoas. Então, milhares de pessoas passam pelo chamado inferno astral, tomando água de coco dentro de um barco, felizes da vida, voltando para casa ou para o hotel, ganhando dinheiro, sem ter nenhuma turbulência na vida. Isso depende do ciclo que está ocorrendo sobre o mapa individual. Então não é uma coisa perene e não é uma coisa, não é algo repetitivo, não é algo que acontece com todo mundo o tempo todo do mesmo jeito, tá?
A Ana Paula pergunta: o Júpiter em Peixes aumenta a Covid? Eu vou entender que aumenta, assim, casos de Covid. A gente pode ter uma condição dupla, né? A gente pode ter um alastramento, sim, porque tudo que o Júpiter toca se alastra, e Peixes está mostrando a quantidade, a condição das vítimas, né? Vítimas, ou também o outro lado, os salvadores, né? As situações salvadoras. A indústria química está ligada a Peixes. O Júpiter em Peixes vai mostrar um aumento do aspecto compassivo. É muito bom o Júpiter em Peixes porque melhora a percepção de que há necessidade de ser flexível, de adaptação. Então, temos essas duas coisas aumentando na mesma proporção. E se há solidariedade, se há compaixão, se há empatia sobre a dor alheia, a gente pode cogitar que a distribuição de coisas como vacinas, serviços, voluntariados, essas coisas podem melhorar as condições em que nós estamos, que estão realmente deploráveis, né? A Bruna Hasselmann pergunta quais os piores aspectos entre Plutão e Vênus até junho que possam prejudicar uma gravidez. Até junho, entre Plutão e Vênus não chega a ocorrer, porque o máximo que pode acontecer é assim, você ter uma cólica, né? A pessoa está grávida e Vênus ali, enquanto ela estiver passando em Gêmeos, ela não, ela vai chegar lá no finzinho de maio e vai fazer um quincúncio, um aspecto, um ângulo de 150 graus com Plutão. Ele é um aspecto que vai para todo mundo que está nessa condição de gravidez, para todo mundo que tem algum relacionamento afetivo, ou que tem uma questão na garganta com tireoide, ou no aparelho reprodutor interno, ou rins, né? São coisas que tangenciam o símbolo de Vênus, vão precisar de algum tipo de correção, vão precisar de uma atenção maior. Mas não é um aspecto terrível, né? Uma coisa horrorosa. Na pior hipótese possível, que depende muito de cada mapa individualmente, às vezes a pessoa tem que fazer um cateterismo, né? Fazer alguma coisa para preservar e não fazer o bebê sofrer. Mas isso aí só vendo o mapa individual, tá? Então, não temos. A Vênus passando em Touro, ela vai fazer um trígono com Plutão, bom aspecto com Plutão, então só temos resiliência, e a Vênus passando em Gêmeos, o máximo que ela vai fazer é um quincunce, que tem seus problemas, mas não é a pior coisa do mundo. Então, até junho, não há nada que possa te derrubar. O máximo se eu fosse você, se é você que está grávida, fosse você, eu ficava enchendo a paciência, mas encher mesmo a paciência do ginecologista, deixa ele xingar. Pode encher a paciência para você ficar tranquila, tá? Fica tranquila, porque o negócio não vai te derrubar, não. Tá? Aqui temos a questão do Daniel Ruschel. Mas se Plutão está em Capricórnio, ele não fica ainda mais congelado? E Marte não está apenas fazendo vapor em Câncer, sem força para acionar Plutão? Gostei da sua questão, ela simbolicamente ela faz todo sentido, tá, o Daniel? Mas assim, ela faz sentido por causa da simbólica envolvida, né? Mas uma vez que há um aspecto tenso, se disparam não apenas os fatores que estão, né, os signos em que os planetas estão, mas se disparam os atributos que os planetas governam, né? Marte, força, aceleração, calor, irritabilidade, explosão; Plutão, intensidade, aniquilação, né? Coisas que rompem do passado, né? O irromper de alguma coisa que estava varrida para debaixo do tapete; compulsões, libido, sexualidade. Temos essas situações ganhando uma visibilidade e uma confrontação gigantesca. São situações de revanches, né? Pessoas que atuam na base da revanche. Então, se você disse alguma coisa que alguém não gostou no ano passado, pode ser que naqueles dias ali da oposição, a pessoa venha com toda a força, toda a carga emocional para dizer o quanto você magoou e, olha, te detonar ali, pode ser na frente de todo mundo. São situações que irrompem diante do coletivo, né? Então, independe de o Marte estar fraco em Câncer, independe do Plutão estar, entre aspas, congelado em Capricórnio, né? Que, na verdade, ele não está congelado, não. O Plutão está pouco se lixando ali se tem gelo, se não tem, né? Simbolicamente falando, se fosse um personagem, o Plutão está embaixo,
embaixo da terra tem lava, né? Tem o magma. E o que importa ali é a oposição. E essa oposição vai atingir justamente o eixo da base, que é câncer, com o eixo do topo, né? Se a gente pensar numa casa, o câncer ali é o alicerce, Capricórnio é o telhado. Teve essa crise entre uma coisa e outra, nós temos o telhado quebrando, porque o alicerce quebrou alguma coisa no alicerce, explodiu. É, sabe aquelas casas que tem boiler, né? Que tem boiler e tem ou então uma fornalhazinha no porão? É tipo isso, a fornalha explode, quebra alguma coisa, tem um pequeno incêndio, aí tem que reformar tudo rapidinho para não dar um problema maior. Tá? Então, independentemente de estarem fracos, né? Estarem fracos teoricamente, o planeta está num signo de queda, como Marte, não vai fazer com que ele se torne menos agressivo. Essa agressividade só não vai ser visível de maneira direta, como é o Marte em Áries, como é o Marte em Escorpião, que acumula a força para explodir, né? O Marte em Áries ele está o tempo todo explodindo. O Escorpião acumula força para explodir. Ele está muito à vontade nesses dois signos. Em Câncer, a pessoa não está consciente, né, as pessoas, as coletividades, não ficam conscientes de imediato da força que tem que usar para mover determinados assuntos. E às vezes, quando vão mover esses assuntos, causam estragos, e estragos pelas vias laterais, né? Colocam outras pessoas para brigar, entram em conflito, recebem o conflito achando que não fizeram nada para provocar, né? Coisas desse nível, desse porte. A Renata Tunes pergunta: e as Olimpíadas? Você falou de notícias no esporte, dinheiro e tal. Alguma notícia sobre as Olimpíadas? As Olimpíadas, se não me engano, ocorrem em junho e julho, né? Então, nós vamos chegar ali. Mas com Júpiter em peixes, o Marte em Câncer ele vai sair dali em junho, né? Então, entrando em Leão, já é um alívio ali para as Olimpíadas. Mas a gente já sabe, pelos demais aspectos, que mesmo com as Olimpíadas estando muito bem protegidas, com as condições tecnológicas e disciplinares japonesas muito bem aplicadas, a gente sabe como é que o povo japonês é preocupado, né, em deixar as coisas muito em ordem, mas mesmo com tudo isso, nós já estamos vendo as coisas que são até óbvias, né? A própria ausência de público estrangeiro como uma obrigatoriedade é, é algo que afeta a produção esportiva, tá? Afeta a produção esportiva de alguma maneira. Alguns vão sentir, por exemplo, uma redução no ânimo, porque quem já jogou alguma coisa, tipo vôlei, algum esporte coletivo, com uma arquibancada cheia, né? Eu já fiz isso. É bom, gente, já com uma arquibancada cheia ou com uma arquibancada vazia, sabe a diferença que é ouvir a torcida te animando, ouvir as pessoas te animando, vai, você está assim, perdendo por 10-0, mas se a torcida te anima, você ainda consegue fazer um golzinho, essa coisa assim. Então temos essas condições que atrapalham um bocado. Fora isso, não há outros indicadores que possam ser piores. A gente volta a esse assunto num outro encontro, quando eu for falar exclusivamente desses quesitos esportivos, envolvendo os aspectos enviados a Marte, enviados a Júpiter, e vendo também índices cíclicos, né, mundiais. Tá? Aqui também, eu não sei se é o Kali ou se é a Kali, acho que é a Kali do Ornelas, né, Kali da deusa hindu, né? E sobre venda de imóvel, é favorável nesse momento? Então, procure não fazer negociações imobiliárias, nada assim muito abrupto, no final de maio. Se for fazer alguma coisa, faça agora. Tá? As reformas em casa, elas ficam muito sujeitas a coisas fora do controle, coisas a intempéries. Vou dar um exemplo assim, bem grosso modo, tá? Bem aleatório, só para você ter uma ideia. O cara faz a venda da casa lá a partir do dia 22, 23 de maio para frente. Aí vai começar a fazer uma reforma. Então, vem o profissional que vai realizar a reforma, ou os profissionais que vão realizar a reforma, um fica doente, o outro se machuca, um começa e fala que não vai fazer mais, desiste, para. Assim, você tem N problemas. Então, ou faz a negociação bem antes, ou faz um pouco depois, deixa passar o mês de maio.
tá? Ou você compra a casa e espera para, né, faz algumas reforminhas mais simples e espera para fazer a coisa mais pesada um pouquinho depois, porque dá um aborrecimento danado. A gente tem que quebrar muita parede, tem que refazer coisas com alicerce. A pessoa que quer comprar casa e quer fazer piscina, né? E, gente, dá um problema danado que briga com o vizinho, é melhor não fazer, né? Acho que chegaram aqui as últimas questões, então, né, que acredito eu, né, chegaram as últimas questões. Pois é, gente, então fica aqui meu agradecimento à presença de vocês. Eu espero que as dicas que são feitas com base nos pontos cruciais do mês tenham ajudado. Não esqueçam que se você for membro do canal, né, tem um botãozinho aí do lado, ó, seja membro, tem inscrever-se, seja membro, né, clica aí no seja membro, que você vai ver os planos para entrar no canal. Tem o astrologuês, que é o nível básico, e tem o holandês, que é uma brincadeira com o meu nome que fizeram, mas para dizer que é o nível plus, para você acessar todos os recursos do canal que são recursos mais instrutivos, são os recursos mais densos, né, para quem quer aprender mais, receber mais informações, está cheio de coisas bacanas para você aproveitar. Quer aprender astrologia formação, né, com certificação e tudo, carlosholanda.com.br é o site lá para você entrar na nossa plataforma de cursos, se informar, porque tem um curso específico para você, desde o comecinho até a profissionalização, tá? Com tudo que tem direito. É isso aí, eu vou me despedindo de vocês e mais uma vez eu agradeço pela presença. Olha, a próxima live vai ser no dia 30 de maio, justamente naqueles dias bem brabos, né? Vai ter a próxima live no dia 30 de maio. Acompanhe o canal, gente, aperta aí o sininho para vocês receberem as notificações. Um beijo!